Queridos irmãos e irmãs, então pela palavra de hoje, Jesus mostra para nós que tipo de discípulo Ele espera de cada um de nós. Então, e o grande desafio que Ele coloca aqui sobre renúncias, sobre carregar a cruz, desapegar de coisas que são importantes para nós. Pai, mãe, mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e a nossa própria vida, são coisas muito preciosas para nós. E que devemos amar de todo o nosso coração também. Mas nem essas pessoas que amamos, e até a nossa própria vida, devem nos impedir de amar a Deus sobre todas as coisas, né? De colocar Deus como centro da nossa vida. Jesus fala isso para uma multidão. E na multidão tem muitas pessoas com diversos interesses. Só quem anda com Jesus não necessariamente é um discípulo. Porque há uma diferença. O discípulo é aquele que realmente deixa tudo para seguir o Mestre. Assume o Mestre como prioridade da sua vida. O que é para nós a nossa religião cristã? Se a religião cristã for só observar os mandamentos, isso não é difícil, é fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, amar o próximo, não roubar, não mentir, obedecer pai e mãe, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo e outros, né? Então isso não nos torna verdadeiros cristãos. Não só fazer o mal não quer dizer que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque se fosse assim, Jesus, a religião cristã não teria novidade nenhuma, porque os mandamentos estão aonde? No Antigo Testamento, já era dos judeus. Porque o caminho que Jesus está propondo para nós é algo novo, é totalmente diferente. Então não precisávamos ter cristianismo, nós seríamos judeus, ou até muçulmano também, que eles também observam as leis, né? Por que estou falando isso? Porque tem muita gente que diz, não, eu sou um bom cristão, eu vou à missa todos os domingos, eu devolvo o meu dízimo, eu faço as minhas orações, etc, né? Eu rezo, eu louvo, eu agradeço a Deus, né? Mas o ser cristão, ele é demonstrado principalmente nos desafios da nossa vida. Porque é quando nós temos força e coragem de carregar a nossa cruz, é que verdadeiramente somos cristãos. Então, não basta somente viver, seguir os 10 mandamentos, ou cumprir as obrigações religiosas. É preciso algo a mais. Então, com isso, Jesus está falando na capacidade de desprendimento, de desapego, de coisas que nós amamos para poder viver o seguimento, né? Então, quem se tornou discípulo dele, dentro do grupo da multidão, deixou pai, deixou mãe. Não quer dizer que a gente tem que abandonar os pais, deixar de ter também os nossos bens materiais. Mas não pode ser a coisa mais importante, não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, né? Então hoje também nós temos uma grande multidão de cristãos de todos os tipos, né? Os católicos, os protestantes, se a gente somar, dá bilhões, né? Todos nós somos discípulos, como Jesus pede? Não, não somos, né? Porque se fosse assim, não haveria tanta maldade, tanto mal no mundo, né? Porque o cristão não é passivo a essa realidade, né?
Então, o Senhor, ao falar para a multidão, né, Ele está questionando: vocês querem realmente ser meu discípulo? Então, ofereçam algo a mais. Né? É toda a nossa vontade, todo o nosso coração para Deus. Né? Sabendo, né, que família, que tudo... A família é um dom muito precioso que Deus coloca diante de nós. Né? Mas Ele fala do segmento radical. Por quê? Hoje tem muitas pessoas que só lembram que são cristãos, às vezes quando vem na igreja, às vezes quando precisa do sacramento do batismo, e aí no dia a dia as pessoas esquecem isso. Né? Então o cristão, ele tem uma identidade, né? E essa identidade a gente não guarda numa gaveta como a gente guarda numa pasta de documentos, os nossos documentos. De vez em quando a gente precisa, né, do título de eleitor, do CPF, do certidão de nascimento, né? Então, o nosso ser cristão é algo que deve perpassar a nossa vida por inteiro, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Então, nós precisamos dar testemunho da nossa fé constantemente. Por isso, a exigência, a radicalidade do segmento de Jesus. Então, Jesus, Ele fala disso ao olhar para Ele mesmo, porque o seu caminho não é fácil. Né? Jesus se dirige para Jerusalém. E ali vai ter a realidade da cruz. Tomar a sua cruz cada dia e me siga. Mas não é viver sacrifícios assim, achando que isso é o suficiente. Porque hoje você reza, você louva, você bendiz a Deus. Mas haverá um determinado momento que você será chamado a dar o testemunho da sua fé. Por exemplo, quando você tiver de cuidar de alguém da sua família, que às vezes exige de você uma dedicação, um esforço. Você vai ter paciência? Você vai amar? Vai ser capaz de amar? Vai ser capaz de fazer sacrifícios, né, para permanecer ao seu lado? Isso é ser cristão. Né? Lembra que os 10 mas os 10 mandamentos é muito difíceis. É nada. É fácil da gente. Olha o jovem rico. Né? Tudo isso eu já faço. Aí ele falou assim: você quer a vida eterna? Então vai, pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres e me siga. Então, ele cumpria as leis rigorosamente, fazia o bem às pessoas, mas tinha algo que ele era incapaz de fazer. Ele era muito apegado, né? Não só às coisas, porque tem gente que não tem nada, mas é tão egoísta, a pessoa não consegue dar nem um pouquinho de si, né? Então, como é que você pode estar disponível para carregar a cruz? Então, o segmento de Jesus exige um coração livre para amar verdadeiramente, porque o coração que ainda está cheio de apegos, esse coração não vai aguentar carregar a cruz que todos nós temos, né? E aí, só para concluir, para vocês entenderem o significado do convite que Deus faz para nós para seguir Jesus Cristo, né? Às vezes a gente tem tanta dificuldade de ter um tempinho para Deus. Mas por causa da correria do dia a dia. Né? Se você tem dificuldade de ter só um tempinho, imagine quando a cruz for muito pesada, que exigir de você algo mais, né? Tem que fazer um sacrifício, tem que trabalhar, tem que cuidar da família e ainda tem que ir às vezes para o hospital, enfrentar a fila de 3, 4 horas acompanhando alguém que não pode ir, que não tem ninguém, né? Então é muito pesado para mim. Todas as cruzes são pesadas. Quando a gente reclama demais, é porque a gente nós não queremos assumi-la. É porque Deus não me ama, porque a gente fica olhando a vida do outro e etc. Né? Então, o segmento é radical e para isso a gente precisa sempre do auxílio de Deus, né? Por isso a sabedoria, né? Que Deus nos conceda essa sabedoria de todos os dias para renovarmos, de termos a força e a coragem de dizermos constantemente o nosso fim. Todos temos muitos motivos para desistir. Desistir do matrimônio,
desistir da vida religiosa, desistir daquele trabalho, né? São muitas as situações que a gente tem vontade de desistir. Então, Jesus também teve diversas ocasiões para desistir, mas ele não desistiu porque sabia aonde estava a sua força, a sua fé, a sua segurança, né? E aí a cruz é a prova do seu amor, da sua fidelidade, mas é também a demonstração de todo o esforço que ele fez, da sua dedicação totalmente ao Pai. Então, essa é a maneira como ele obedeceu a Deus, né? Então, cada um de nós somos convidados a viver o nosso seguimento de Jesus na vocação de cada um, né? Mas com total dedicação, que não existe só cristão de pedacinho, nós temos que ser por inteiro, aqui, lá fora, hoje e amanhã. Não é só na hora que a gente está com um perigo de vida, que a gente precisa e busca Deus. Então, quanto mais nós temos uma relação de intimidade com Deus, mais fácil fica para a gente carregar a nossa cruz. Não é que nós não teremos ela, sempre teremos, mas podemos ter um jeito diferente de carregá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.